Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando na manhã desta quinta-feira, hoje já 18 de dezembro, 23 dias para o início do Campeonato Maranhense. Vamos te atualizar de como foi a quarta-feira do futebol maranhense, ou da pré-temporada dos nossos clubes. Os amistosos, os jogos treinos estão acontecendo aqui e fora da nossa capital. Por que não dizer até fora do estado? Estamos atualizando a partir de agora as notícias para você e vamos falar também do Beach Soccer que está acontecendo lá no Distrito Federal. Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Prazer em estar contigo, vamos se atualizar a partir de agora com todas as notícias dos nossos clubes. Muito obrigado pela sua companhia, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações e não deixe de mandar seu legal para nós, tá bom? Agradecer Bebal Alumínio com a equipe do nosso amigo Mendes, na entrada do Coatrac próximo ao sinal aqui em São Luís, e ao Educando com Esporte em Barreirinhas, Maranhão, ao comando do grande professor Carlito, ex-jogador do Vasco da Gama, está bem confiante aí na conquista da Copa do Brasil. Ontem o jogo diante do Corinthians terminou em 0-0, com o Vasco sendo melhor no contexto geral do jogo. Gostamos muito, né, professor Carlito? Grande abraço, torcida vascaína, torcida corintiana. Próximo jogo vai acontecer no próximo domingo, às 18 horas, o horário, no estádio do Maracanã, com mais de 70 mil ingressos vendidos, talvez até bata o recorde do ano na temporada do futebol brasileiro em termos de público, né? Ontem casa cheia também, lá no Itaquerão, e a torcida do Vasco teve apenas 5%. Os mesmos 5% foram destinados à torcida do Corinthians para o confronto da volta lá no estádio do Maracanã. Pessoal, vamos nessa, porque as nossas equipes estão em plena atividade, estão correndo para todo mundo chegar bem aí nesse momento de preparativos, de pré-temporada. O Sampaio Corrêa, a Bolívia querida, também não está ficando atrás, está botando quente, trabalhando firme na semana. Acontece em 2 períodos, acontece um período e assim o time Tricolor de Aço vai fazendo o seu trabalho. Ao comando do professor Luciano, o Sampaio realizou atividades em 2 períodos. Ontem no CT José Carlos Macieira, dando sequência aos preparativos da temporada, além de trabalhar em ajustes técnicos e táticos sob orientação do professor, jogadores da Bolívia estão reforçando o condicionamento físico de olho em uma performance melhor nesta temporada. Em entrevista, o professor Luciano Quadros, ele disse inclusive aqui no canal, a importância dos 11 dias de preparação feitos em Humberto de Campos e destacou também a evolução do elenco. O Sampaio e o professor Luciano, ele projetou as próximas semanas de treinamentos no CT José Carlos Macieira como muito importante para essa sequência de trabalho e para o condicionamento dos atletas. Para ele, abre aspas para o professor, e diz: estamos entrando em fase mais específica do trabalho, aproveitamos bem o período em HC e o momento de ajustar detalhes, dar mais ritmo e consolidar a parte tática da equipe, disse o professor Luciano. HC, você sabe, é Humberto de Campos. O time Tricolor de Aço nesse momento tem 26 jogadores, viu Francisco, viu Pimentel, Sampaio e Chaguinha Diniz. Sampaio tem 26 atletas no seu elenco, ainda não fechou o ciclo de contratações, ainda está monitorando o mercado, ainda carece de algumas peças. O Sampaio quer começar o campeonato, entretanto sem inchar muito o elenco, trabalhar de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido pelo seu treinador, quando ele disse que gosta de um elenco enxuto, não gosta de trabalhar com mais de 30 jogadores. Isso aí pode ser apenas na falácia, né, do treinador Luciano, mas o Sampaio ainda continua no mercado, monitorando peças e tentando trazer para reforçar o elenco para o campeonato, que é importante. O time esse ano só tem duas competições para disputar, que é o Campeonato Maranhense e a Série D do Campeonato Brasileiro. É preciso retomar, chegar minimamente entre os 2 melhores do campeonato, ou seja, como campeão ou como vice,
para poder voltar a ter o calendário cheio, coisa que o Sampaio Corrêa teve até o ano passado, depois de muitos e muitos anos. E aí, com a má fase, com o time caindo, a partir do seu centenário, quando as coisas parecem que o centenário do Sampaio foi coisa para derrubar mesmo, fez com que o time chegasse até a Série D do Campeonato Brasileiro. Em momento, até o Sampaio nem tinha divisão, né? Mas aí, com a mudança do formato da Série D, com a acolhida de 96 equipes para esta temporada, então o Sampaio se garantiu na Série D e aí o sinal ficou quase vermelho para o time tricolor. Vida que segue. Ontem pela manhã eu bati um papo muito rápido com o presidente, apenas nos cumprimentamos pela manhã, no café da manhã, como nós estamos aqui agora, aqui com você, nesse café da manhã maravilhoso, e ele disse o seguinte: que o Luciano tem feito um trabalho muito bom, um trabalho espetacular no sentido de que, além de fazer as cobranças, ele tem o grupo em si, é um grande gestor, e que um dos melhores técnicos que ele trouxe, mas não foi o melhor, Léo Condé, ele disse: olha, eu trouxe Léo Condé, que não foi o melhor técnico que trouxe, mas é um técnico que tinha gestão de grupo. E isso o Luciano tem. Ele é um bom técnico, ele é um gestor de grupo, ele cobra exacerbadamente dos seus comandados, mas ele abraça todo mundo e todos os jogadores o elogiam. Então, foi a conversa ontem com o presidente Sérgio Frota, muito rápida, coisa assim de 2 minutos no máximo, né? Então, Sampaio Corrêa está trabalhando firme e forte para que as coisas verdadeiramente aconteçam no time tricolor. As notícias, então, da Bolívia querida para o torcedor boliviano. E o Maranhão, o time quadricolor maranhense também trabalha muito forte, tem amistosos programados. O time atleticano, na tarde de ontem, realizou mais uma série de ajustes físicos, técnicos e táticos lá no Parque Valério Monteiro, dando sequência às atividades de pré-temporada. Durante o treino, o técnico Massinho ensaiou situações de jogo e trabalhou na montagem da formação do time para o primeiro amistoso contra o Atlético Piauiense. De acordo com a programação divulgada pelo Maranhão Atlético, o amistoso diante do Atlético Piauiense será o primeiro desta temporada contra uma equipe profissional. Será neste domingo, 21 às 16 horas, no estádio Nilzinho Santos. As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 28 de dezembro em Teresina, com horário e estádio a serem definidos ainda pela equipe piauiense. Antes de marcar os amistosos contra o Maranhão, contra o Atlético, o Maranhão disputou o jogo treino no Parque Valério Monteiro sábado, e você já é conhecedor, você que nos acompanha, diante do Sub-20 do São Luís, que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Então, com firmeza defensiva, eficiência no ataque, o quadricolor derrotou o Leão da Ilha por 2-0. André Radija abriu o placar em cobrança de falta, enquanto o zagueiro Almeida anotou o segundo gol na etapa final. Para esse confronto contra o Atlético Piauiense, o Maranhão vai ter público, vai jogar no estádio Nilzinho Santos, depois que o Nilzinho Santos passou pela reforma do gramado e algumas outras melhorias que devem ter sido feitas. A gente não tem essa certeza, só quando a Sendel abriu o estádio Nilzinho Santos. Então, nesta sexta-feira, amanhã, tem o Maranhão programado um coletivo de apronto para esse confronto diante do Atlético lá no Estádio Municipal Nilzinho Santos, e aí a imprensa, creio que não vai ter acesso, vai estar tudo fechado, mas pelo menos uma informação ou outra dos dirigentes que ainda não foram lá, de jogadores também, a gente pode ter essa notícia de que o gramado está bom ou que não está bom, mas a gente precisa que seja aberto e mostrado para termos, inclusive o torcedor do Maranhão, né, já poder olhar, porque o Maranhão vai jogar algumas vezes, em algumas oportunidades, lá no estádio Nilzinho Santos no campeonato, quem sabe até no Campeonato Brasileiro também o time esteja utilizando o estádio municipal Nilzinho Santos para fazer alguns jogos. Mas, repito, a preferência do Maranhão é pelo Estádio Castelão, assim como é a preferência do Sampaio Corrêa também, o Estádio Castelão para os seus jogos. É bom sempre esquecer que as nossas duas praças precisam estar em atividade e ter laudos. Até aqui não sabemos se o Castelão tem laudo, se o Nilzinho Santos tem laudo, mas vamos ficar monitorando, porque nós temos, 4 equipes da capital
que vão jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Sampaio, ou pela ordem, Maranhão, IAP, Sampaio e Moto. Isso pela ordem, de acordo com o campeonato. Porque você sabe que o vice-campeão Imperatriz joga lá no Frei Epifânio da Abadia. Portanto, o Maranhão Atlético se preparando, se ajustando, ingressos ao preço de 30 e 15, 30 arquibancadas, aliás, 30 cadeiras e 15 arquibancadas. Não teremos metade do preço, não teremos meia, já disse o presidente que quer a ajuda maciça do torcedor atleticano nesse momento de vacas magras, difícil, sem futebol e de preparativos, de muitos gastos. O Maranhão também não conseguiu até aqui antecipar nenhuma cota junto à Confederação Brasileira de Futebol. Vamos lá para o IAP, o time iapiano continua firme e forte também, fazendo das suas, jogando até fora do estado. Isso mesmo, o time do IAP está pensando que está treinando aqui em São Luís, o IAP está comendo quieto pelas beiradas, fazendo aí um bom time. O time iapiano enfrentou o Atlético Piauiense, isso mesmo, esse que vai jogar domingo diante do Maranhão Atlético. Na tarde de ontem, lá no estádio Albertão em Teresina, o primeiro dos 3 amistosos da pré-temporada que disputará no estádio do Piauí. Em jogo onde o técnico Wallace Lemos testou variações táticas e fez muitas mudanças na equipe com o objetivo de dar minutagem e avaliar os atletas, o time perdeu o jogo por 1-0, que teve o seu gol marcado por Gabriel Vieira, do Atlético Piauí. Portanto, é um time profissional, time que vai jogar diante do Maranhão. Veja que os preparativos estão fortes, o IAP é um time forte, tá? Dizem que o Pimentinha não viajou, dizem, eu não tive esse ideia, até porque não foi divulgado que o Pimentinha viajou, não. Mas acho que esse será um problema aí para o técnico Wallace Lemos nessas viagens, mas eu creio que o Pimentinha, sim, ele deve viajar os jogos do IAP no campeonato, até porque são poucos jogos, né? São apenas 7 jogos. Então o IAP se movimentou jogando diante do Atlético Piauiense ontem em Teresina e perdeu por 1-0 com o gol do Gabriel Vieira. O time volta as atenções para mais 2 compromissos no Piauí. Veja bem, o Canário da Ilha encara o Fluminense amanhã, 19 horas às 15h30, e depois do jogo contra o Piauí no domingo, né? Depois contra o Piauí no domingo. Então, Atlético Piauiense ontem, amanhã Fluminense e o Piauí no domingo. 3 amistosos nesta semana para o time do IAP. Veja como o IAP se prepara de forma muito forte para o campeonato maranhense. Então, é isso aí, o time do Canário da Ilha, que tem Eloy, que tem Pimentinha, o Wallace Lemos, o seu treinador. O IAP está no caminho maravilhoso de preparativos para o campeonato maranhense de futebol. E aí o Cavalo de Aço também, o Cavalo, está todo mundo, gente, se preparando de forma muito forte. Cavalo de Aço, Imperatriz concluiu na tarde de ontem os preparativos para a sequência de 2 jogos, treinos de pré-temporada. Terá contra as seleções municipais de São Pedro e de Água Branca e Ribeirãozinho do Maranhão. O Cavalo de Aço encara o time de São Pedro de Água Branca nesta quinta-feira, 18, hoje, às 16 horas no estádio Teixeirão, e vai jogar contra a equipe de Ribeirãozinho do Maranhão amanhã no estádio Bandeirão. Nos 2 jogos treinos, o Imperatriz vai utilizar todo o elenco, atualmente composto por 23 atletas. Para o duelo, o técnico Silvio Criciúma, para que ele possa observar a evolução do Cavalo após 2 semanas de pré-temporada. A provável formação colorada para encarar a seleção de São Pedro de Água Branca é com Júlio Conceição, Luiz Guilherme, Luiz Fernando, Felipe Almeida e Wildson Lima, Gleidson, Bidelli e Doda, Guilherme, Capote, Wendel Bahia e Mateusão. Capote é aquele que passou pelo Maranhão, né? Guilherme Capote, Wendel Bahia e Mateusão, essa linha ofensiva. Imperatriz ainda disputará amistosos contra o Águia de Marabá. Esses 2 amistosos nos dias 23 e 30 de dezembro, sendo o jogo comando do Cavalo de Aço e uma segunda partida em um estádio escolhido pelo time paraense. O Cavalo de Aço informou por meio de sua assessoria que a ordem dos confrontos, assim como horários e locais, será divulgada ainda nos próximos dias.
Vice-campeão maranhense deste ano, o Imperatriz tem calendário cheio para a temporada de 2026. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D 2026, Campeonato Maranhense, é claro, onde o time vai tentar chegar ao campeonato, mais uma vez, ser campeão, é o que todo mundo imagina, até porque tem que ter calendário, né? E agora vamos para o Beach Soccer, galera. No Beach Soccer, o Sampaio Corrêa, Bolívia querida, as meninas, porque o masculino joga hoje. Sampaio perdeu sua invencibilidade na Supercopa do Brasil de Beach Soccer ontem, no fim da tarde, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição nacional e disputado na Arena Guariroba, em Ceilândia. A Bolívia querida teve um início baixo das expectativas diante do Vasco, esboçou uma reação no decorrer do confronto, mas foi derrotado por 3-2 e desperdiçou a chance de disputar a liderança do Grupo A. Classificação por antecipação, né? Acredito que o Sampaio já esteja até classificado pela goleada que aplicou de 4-1 no primeiro jogo. O Vasco também perdeu o primeiro jogo, se recuperou diante do Sampaio, que teve realmente um jogo muito ruim. Então, precisando da vitória para continuar firme na briga pela classificação e contando com um elenco reforçado por estrangeiras, o Vasco teve um excelente início de partida contra o Sampaio Corrêa, que encontrou dificuldades para fazer valer o seu estilo de jogo. Logo no primeiro tempo, o Cruz Maltino abriu 3 gols de vantagem marcados pela goleira espanhola Lelaya, pela japonesa Marin Fujisawa e pela espanhola Adriana Manal. Olha como tem estrangeira, né, esse elenco aí do Vasco feminino de beach soccer. A situação delicada no confronto, Sampaio Corrêa diminuiu o prejuízo logo no começo do segundo tempo, com um belo chute de Mimi, após a assistência de Adriele. Animado com o tricolor, manteve a pressão no ataque, enquanto o Vasco lutou para se manter na liderança do placar. Já na terceira etapa, o Sampaio chegou ao segundo gol com Carol, após chute de longa distância, e ganhou fôlego em busca do empate, mas o Vasco continuou a defesa firme e confirmou a vitória por 3-2 na Arena Guariroba. Mesmo com a derrota, o Sampaio Corrêa permanece na liderança do Grupo A da Supercopa do Brasil de Beach Soccer feminino, com os mesmos 3 pontos de Anchieta, Vasco e Ceilândia, mas levando vantagem no saldo de gols. O Vasco, por sua vez, é o terceiro colocado da chave nos critérios de desempate. Precisando de uma vitória para avançar às semifinais da Supercopa do Brasil de Beach Soccer, o Sampaio Corrêa joga contra o Anchieta na tarde desta quinta-feira. Portanto, não tem refresco. O Sampaio vai a campo hoje diante do Anchieta às 13 horas e 20 minutos. Portanto, daqui a pouquinho, logo após o nosso segundo conteúdo, que acontece às 11 horas e 30 minutos, aí não demora muito, o Sampaio vai voltar a campo e nós vamos informar você aqui dentro do nosso canal. É a Copa Feminina de Beach Soccer e o masculino entra já na parte noturna para mais um compromisso pela competição. Sampaio masculino que estreou muito bem, ganhando de 8-1 o seu primeiro compromisso. É isso, minha galera, estamos concluindo aqui mais uma edição das primeiras do canal LCN. Daqui a pouquinho tem muito mais às 11 horas e 30 minutos. Se inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito legal para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal.